Amigo, tá difícil entender, né? Mas o ICL Descomplica. Aqui você aprende programação e mais de 60 cursos por apenas R$ 47,00 por mês. Instituto Conhecimento Liberta. A revolução do aprendizado chegou para você. Olá, meus queridos amigos e amigas. Bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. Eu sempre gosto de lembrar esse bom dia, boa segunda-feira, não é uma constatação de que está bom, né? É um desejo de que seja uma boa segunda-feira, é um desejo de que seja uma boa semana. A gente, poxa, ainda mais aqui tendo esse ofício de todos os dias acompanhar as notícias e cobrir esses acontecimentos todos, né? E não encobrir, né? Cobrir é diferente de encobrir. A gente vai falar hoje também sobre isso, de como essa grande mídia encobre coisas assim que são escandalosas, absurdas. O Pandora Papers foi um exemplo, né? Ela encobriu de todos os jeitos que pôde. Isso é inaceitável, é inacreditável. O presidente do Banco Central, ministro da Economia, dezenas de milhões fora do país. E aí, isso aí não é notícia. Ah, mas quem vai sair da Fazenda? Qual é o próximo Big Brother, entendeu? Qual o escândalo envolvendo o rap do não sei o quê com a personagem da última novela? Ah, isso é a capa ali do jornal. E assim a vida vai passando o seu trator, né, dirigido pelos cruéis motoristas que são donos do poder, e a gente vai, enfim, batendo palma para a desgraça, né? Anestesiado por tanta besteira que chega até a gente. Eu sempre falo nos meus cursos de economia, aliás, essa quinta-feira tem um, no final da live eu passo o link aqui, aliás, hoje eu vou passar um monte de coisa legal para vocês, tem uma surpresa no final, a gente vai lançar aqui um vídeo, um clipe muito forte, né, dessas viagens que eu fiz pelo Brasil, e com imagens, vocês vão ver, tem uma surpresa para vocês no final, muito bacana, muito bacana. Mas eu sempre falo nas minhas aulas de economia que o mundo das finanças, isso é mais amplo do que só o mundo das finanças, é como um grande truque de mágica, né? E como é que um mágico faz o seu truque? Eu, por acaso, já fiz um curso de mágico também. O segredo de todo mágico é chamar a atenção das pessoas para aquilo que não tem a menor importância. Para firula, olha aqui, e você, e o menino, ó, rapaz, não sei o quê, vem cá, ô lourinho, ou você, vem cá, menina, olha que bonitinha, parece o não sei o quê. Enquanto ele está fazendo essa parte que não tem a menor importância, ele distrai a atenção daquilo que realmente importa, que é quando ele te passa a perna, quando ele te dá a rasteira, quando ele te faz o truque, né, que você não pode ver. E o mundo das finanças é assim, mas o mundo, de uma forma geral, é muito assim. E a mídia cumpre um papel assim, importantíssimo, a grande mídia cumpre um papel importantíssimo, né? Aí você fala, mas a grande mídia, a mídia é ruim? A mídia não é nada, a mídia quer dizer, enfim, os veículos que transmitem algum tipo de informação, né? Então é uma ferramenta, né? Não é nem boa nem ruim, a mídia é a mídia, né? Agora, a forma como esse instrumento é utilizado é assustadora, né? É assustadora no nosso país. E hoje a gente vai mostrar, né, um escândalo que foi denunciado esse final de semana, né, um áudio que vazou do principal banqueiro do país, né, falando coisas que são absolutamente inacreditáveis. Assim, a forma e o conteúdo são inacreditáveis, inacreditáveis. E a gente vai falar, e é uma coragem falar, porque ninguém está falando sobre, só o site, o Brasil 247, fez uma reportagem enorme sobre isso. Ah, mas o 247 é petista, não sei o quê. Meu amigo, você pode gostar ou não gostar de quem você quiser, mas primeiro, eles tiveram a coragem de fazer, que ninguém teve. E segundo, é o áudio do banqueiro falando. Não é a opinião do 247, é o áudio dele falando. E você pode ouvir o áudio, e a gente vai mostrar hoje onde está, né? Então, assim,
São absurdos que acontecem nesse país e que bom que a gente tem esse ponto de encontro aqui. Que bom que a gente tem a possibilidade de todos os dias se lembrar, né, do absurdo que é viver nessas condições e ter a coragem de enfrentar, ter a coragem de falar o que tem que ser falado. E aí eu vou ser assim, até, enfim, talvez agressivo para alguns, indelicado para outros, provocador para outros ainda, mas é inacreditável como a ousadia da nossa esquerda vai até um certo ponto, né, das nossas forças progressistas. E esse certo ponto, ele nunca ultrapassa o poder do sistema financeiro. Eu percebi isso, eu descobri isso, quando a gente teve, no auge da pandemia, né, aquela discussão sobre a ajuda aos mercados. Assim, eu conversei com vários parlamentares e me permita usar essa palavra, tá? É uma palavra forte, mas o medo que eles têm de ir contra, incomodar, enfrentar os banqueiros, os bancos, o sistema financeiro, é enorme. Eles, sem perceber, às vezes, tratam esse ente, né, mercado, com um respeito, com até uma submissão que são assim compreensíveis, porque realmente é muito poder e eles são assustadores, mas é inadmissível. A gente não pode admitir isso. A gente não pode admitir isso. É claro que toda generalização comete injustiças, e tem deputados e deputadas, senadores e senadoras, alguns, muito poucos, talvez não cheguem à casa das dezenas, talvez não cheguem na casa de dezena, talvez não cheguem na casa de dezenas, né? É muito pouco, que tem a coragem de enfrentar esse sistema. Mas são muito poucos, são muito poucos. Então, já que hoje se abre, né, eu sigo vários, né, assim, ninguém comentando sobre isso, ninguém comentando, né? A grande mídia, ninguém comentando, a gente tem que comentar, né? A gente tem que comentar. E com todo cuidado, até porque eu já trabalhei no banco que deu origem a esse banco, né? Eu conheço os personagens envolvidos, então eu deixo claro desde o começo que aqui, apesar de que Eduardo, como, né, ser humano e com todos os vícios, né, defeitos, virtudes e características que nós humanos temos, né, tenho sim, né, minhas opiniões, julgamentos, né, predisposições com as personas, né, com esses personagens, com essas pessoas. Hoje eu vou tomar todo o cuidado do mundo para falar sobre os fatos e não sobre as pessoas. As pessoas hoje pouco me importa. Porque o fulano... Não. O que a gente vai ver aqui, o ato, né? A atitude, né? A ação, a fala, né? E é chocante mesmo, né? Mas antes, para a gente começar aqui, vamos fazer aquilo, hoje está pintando um público legal aqui, mais de 1.500 pessoas, vamos tentar chegar umas 4.000 pessoas, pelo menos hoje. Todo mundo do YouTube, gente, vamos dar um like aqui no YouTube. É um dia importante, importante mesmo, né? E no final tem esse negócio que eu acho que todo mundo vai curtir muito, né? Um videoclipe que a gente vai lançar aqui, muito bacana, forte, né? Bacana no sentido de, assim, poderoso, né? Mas é forte pra caramba. Todo mundo está no YouTube, vamos dar um like agora, um cliquezinho ali. É um momento chato que o Eduardo pede like, não é um momento chato. Nós estamos pedindo esse like, né? Nós, esse grupo, essa comunidade que a gente tem. Turma do Facebook, vamos dar um compartilhamento. E o Facebook, quando dá esse compartilhamento, ajuda muito. É um clique e não atrapalha nada, né? Você clica, continua vendo o vídeo e ajuda muito. E no Instagram, ficar clicando naquele coraçãozinho. E os comentários são todos muito bem-vindos, né? Porque eles atiçam ali os algoritmos para chamar a atenção. Então, antes de começar a falar, like dado, compartilhamento dado, vamos chamar nosso convidado de hoje. Vocês todos adoram quando ele vem aqui no programa. Nosso querido Pedro Pontual, esse cara brilhante, que tem talvez um dos currículos mais
assim, impactantes, né? Quando você lê, você tem que escolher. Ou você chama o Pedro Pontual e fala sobre um assunto, ou você lê o currículo dele, porque não dá tempo de fazer os dois, né? Mas eu queria te chamar, dar boas-vindas e, enfim, te passar para você dar a primeira mensagem de bom dia, para depois a gente entrar, que a gente tem muito o que falar hoje aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É mais uma vez um enorme prazer estar aqui com a comunidade dos 70%. Acho que já somos mais. E hoje é mais um dia nessa sucupira da realidade que virou o Brasil, das coisas surreais acontecendo. Eu acho que o que você contou agora é uma das mais surreais, à medida que a gente vai vendo a sujeira debaixo do tapete, né? Pelo menos é uma vantagem do que está acontecendo, a gente está conseguindo perceber muito melhor o tanto de coisa que está por trás da cortina do Mago de Oz, quem está lá atrás, e agora como que o Mago de Oz se vê, né? Que é muito do que o áudio revela, é como ele se enxerga. Isso é muito curioso. Maravilhosa analogia, porque realmente quem já assistiu o Mago de Oz, e a maior parte de vocês já deve ter assistido o Mago de Oz, e a gente não pode nem falar um pouco mais, porque senão você revela o grande segredo do filme, né? Dá um spoiler que não pode ser dado nesse filme, né? Mas, enfim, vale a pena assistir. Mas antes, a gente vai chegar lá nessa notícia. Eu acho importante chegar lá seguindo 3 passos aqui. O primeiro passo é que semana passada foi uma semana muito forte em relação aos mercados, né? Eu queria até mostrar para as pessoas, a gente todo dia agora tem um relatório diário que a gente mostra os mercados, fala sobre economia, explica os termos, um negócio assim maravilhoso, que os nossos alunos têm direito, né, do investidor mestre, mas a gente também sempre mostra alguma coisa aqui para todo mundo poder ver. E na semana passada a gente abriu uma turma, daqui a pouco a gente abre outra, para as pessoas poderem ter, durante um tempo de graça, para poder acompanhar isso tudo. E hoje em dia a gente nem sabe qual o preço que a gente vai cobrar o dia que cobrar, vai ser alguma coisa simbólica para poder manter o negócio de pé, mas hoje em dia nem tem isso. A gente liberou porque a gente queria que as pessoas pudessem assistir. Mas eu queria mostrar, hoje é segunda-feira, então a gente manda um relatório semanal. E no relatório semanal de hoje, numa das páginas, a gente mostra aqui, né? Isso aqui é o relatório, enfim, é o analítico semanal, tem o econômico, então a gente mostra aqui os mercados todos, como é que fecharam, as principais notícias, o gráfico do Ibovespa, o gráfico do dólar, né? Algumas linhas ali de análise gráfica, mas esse aqui é importante, que é uma das páginas. Depois a gente mostra as matrizes de correlação dos índices entre si para ver o que está movendo o quê. A gente explica também como é que utilizar essas matrizes, o beta e alfa das ações, os principais fundos, etc. Mas eu queria mostrar isso aqui hoje, né? Cada dia a gente foca numa coisa. Primeiro esse gráfico aqui. Esse aqui mostra o seguinte: o Ibovespa versus a taxa de câmbio, que é BRL, a taxa de câmbio, o dólar real, o S&P, que é o índice das ações americanas das grandes empresas, o Nasdaq das empresas de tecnologia e o ouro. Veja que tem uma coisa que está diferente de tudo aqui, né? Que é esse azulzinho aqui. Esse azulzinho aqui, na última semana, é o Ibovespa, é o azul escuro, é o Ibovespa, né? Veja que o azul escuro, o amarelo e o cinza, desde um ano para trás até hoje, isso tudo, né? A gente pega e parametriza, né? Começando todos eles do mesmo valor há um ano atrás, e todo dia a gente olha um ano para trás. Eles olham, claro, um sobe mais que o outro sobe menos que um, não sei o quê, mas eles se comportam de uma maneira muito semelhante, né? Eles têm uma correlação muito grande. Essa correlação ela é quebrada, né? Quando a gente sai meio que da pandemia, no meio desse ano, quando a gente meio que sai da pandemia, e aí é como se, agora, vamos lá, a maré baixou, tem aquela frase que diz assim, quando a maré baixa a gente vê quem está nu, né? Então a maré baixou e a gente viu cada país como é que estava depois. Veja que o Nasdaq e o S&P, é difícil você ver uma linha, as duas são quase que iguais. Agora, a linha aqui azul escura, que era o Ibovespa, que tinha oscilado muito parecido com os dois em termos de comportamento, olha o que acontece nesses últimos 4 meses aqui. A gente diz que isso aqui é abrir boca de jacaré. Significa que os dois passam a andar em direção completamente oposta. Só que na última semana, esse negócio assim, é aquilo que eu falei, começou o caos. Esse gráfico aqui, que você tem logo do lado, né, é o dólar real, né, o dólar real
E aí o dólar contra o rand sul-africano, peso mexicano, peso chileno e contra o real. Veja que apesar do rand sul-africano ter tido uma pequena desvalorização, né, na semana passada, olha qual que está completamente desassociada das outras na última semana. É o real. Então isso que está acontecendo aqui, e esse gráfico é muito importante, está acontecendo com o Brasil. É importante a gente ver isso, porque mais analítico que isso, vocês não vão ver em lugar nenhum. Isso não tem na Folha, não tem na Infomoney, não tem no Estadão, não tem em lugar nenhum. Isso aqui é mais analítico, não tem uma opinião aqui. Não tem opinião. Não adianta querer dar opinião, porque isso aqui é o número, né? E aí eu queria trazer um pequeno vídeo aqui, porque isso aconteceu semana passada, quando o Guedes, né, cada vez está se mostrando como Guedes, como aquilo que eu falei desde o primeiro dia aqui. E tinha gente falando, não, você tem inveja, você gostaria de estar no lugar dele, porque você tem raiva, você está torcendo contra. Mas não é Guedes. Guedes é tudo menos, né, um bom economista. Guedes é tudo menos um bom ministro da economia. Guedes é tudo menos um cara que conhece a máquina pública e que entende a ideia do que é uma res pública. República vem de res pública, res quer dizer coisa, é uma coisa pública, ou seja, é você zelar por aquilo que é de todos e para todos. E olha, o mesmo Guedes que na semana passada falou o seguinte, não, a gente vai pedir um waiver, eu já expliquei que o waiver é uma palavra bonita e chique para dizer a gente vai quebrar a regra, né? A gente vai infringir a lei, né? E já quer pedir desculpa antes da gente quebrar a regra, né? Olha o que Guedes falou há um ano atrás. Está no UOL hoje esse vídeo. Põe na tela, por favor, o vídeo do Guedes falando há um ano atrás. Agradável. Fazer só uma coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a eleição, é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juro sobe, se você fala assim, vou furar o teto, sobe 1% o juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era o Bolsa Família antigo, estava 30. São quase 3 Bolsa Família. Então, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar um teto. Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que... Isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. 80 bilhões desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro para a sociedade. Aí o cara faz as 3 coisas, ele faz a trinca, né? Ele na mesma semana ele fala que o Banco Central está atrás da curva de juros, que ele tinha que subir muito mais os juros, ou seja, que ele acabou de falar que cada 1% são 80 bilhões, ele manda fazer isso, ele manda furar o teto só para o ano de 2022, com uma intenção 100% eleitoreira, no momento que a pandemia diminui, ou seja, contrariando completamente o que ele falou ali, e ele fura o teto, que ele dizia que não podia furar do jeito nenhum. Então, Guedes é isso, gente. Guedes é isso. Guedes não tem compromisso com nada, a não ser com a sua turminha. E aí que a gente vai chegar lá, na turminha. Mas antes eu queria que o Pedro falasse sobre isso. É impressionante, né, Pedro? Porque o Guedes ele tem se mostrado assim de uma incapacidade, né, de, enfim, entender a coisa pública que é assustadora, né? Então, eu achei excelente esse exemplo que você mostrou. Um outro exemplo que tem é ontem pela manhã, ele foi entrevistado sobre o Auxílio Brasil para o ano que vem, e a informação que ele deu foi de que o Auxílio Brasil seria pago a partir do ano que vem com as economias da reforma administrativa. Só que a reforma administrativa, o texto que foi enviado ao Congresso, que vai acompanhado de um documento assinado pelo ministro que propõe, nesse caso o ministro da Economia, ele diz claramente, essa proposta não apresenta impactos orçamentários financeiros. Poderá, talvez, no futuro, assim, é um número que ainda não foi comprovado, né, de 300 bilhões de reais ao longo de 10 anos. O que eu acho também muito interessante é que
todo ano o governo federal abre mão de 350 bilhões por ano. Né? A pretensa economia da reforma administrativa, que não tem qualquer tipo de prova, é de 300 bilhões em 10 anos, ao longo de 10 anos. E esse valor, que é a despesa tributária, é 350 bilhões por ano. Deixa eu só botar na tela o que o Pedro falou. Pedro, isso aqui é o texto, tá, oficial da reforma administrativa, e o que o Pedro está falando é isso, ó. Importante registrar, na página 19, tá? Importante registrar que a proposta de emenda à Constituição, ora apresentada, não acarreta impacto orçamentário financeiro. No médio e no longo prazo, inclusive, poderá resultar na redução dos gastos obrigatórios, não diz dos gastos totais, possibilitando incremento nas taxas de investimento público do país. Isso não é de nenhum site, só lá para cima para mostrar para as pessoas. Isso aqui é o texto oficial da proposta de emenda à Constituição. Vai lá, Pedro. Excelente, você está com isso à mão. Então mostra que, mais uma vez, essa incoerência do discurso, né? Na hora de assinar o papel, vai de um jeito, mas na hora de falar para a imprensa, é outra retórica. E é sempre interessante a gente olhar o que a pessoa está assinando, porque o discurso admite depois reinterpretações. Então, dizer que a maneira como o auxílio vai se perpetuar, né, vai substituir o Bolsa Família, não é verdadeira, né, não encontra respaldo na realidade. Isso aí. E aí vem aquela agora pergunta, então o que vai? Como é que vai ser isso feito permanentemente? Me lembrando que a questão da saúde da mulher, que envolveu os absorventes, né, que também é conhecido em inglês sobre o pink tax, que são as despesas específicas das mulheres que nunca são contabilizadas, e ali a desculpa para poder vetar foi: não tem indicação da fonte. É exatamente o mesmo problema agora. Tá dizendo o seguinte: eu vou dar um calote, que aí entra na discussão dos tais precatórios. Eu vou dar um calote numa dívida que é do governo, não é uma dívida que eu contesto, que eu acho. É o seguinte: alguém já contestou na justiça, já houve recurso, e a justiça já se pronunciou de forma terminativa falando: Estado, pague a quem você deve. O precatório é isso. É uma dívida que não tem mais para onde fugir. Então, quando vem agora uma proposta de mudar a Constituição, não, vou parar de pagar essas minhas obrigações para poder pagar um programa que eu não consigo botar no orçamento, até porque o orçamento virou uma peça fictícia, porque o orçamento para 2021 não trazia nenhuma despesa relacionada à pandemia. Tudo que ano passado já se sabia que ia gastar em 2021, abriu-se o orçamento com o gasto extraordinário, que é um gasto excepcional. Você aumenta a dívida, né? Você se endivida e paga esses gastos excepcionais. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Augusto: 370 bi com o quê? São 350 bi por ano que o governo receberia das empresas privadas. 90 bi, mais ou menos, é o simples, que é toda a parte da micro pequena empresa. 350 bi seriam esses impostos que as empresas pagariam, mas o governo fala: não, fica com esse imposto para você e usa esse dinheiro para criar emprego. O problema é que o monitoramento disso é muito falho. Então você realmente não sabe. E os estudos feitos, inclusive pelo OCDE, todos que foram feitos até hoje, chegaram à conclusão que não há nenhum transbordamento em lucro das empresas para os trabalhadores e trabalhadoras, seja em geração de novos empregos, seja em aumento dos seus salários. Isso estudos feitos, inclusive, pelo OCDE. Então, é isso. A gente não consegue saber, o Estado não consegue saber se esse dinheiro não virou dividendos. Né? A gente já sabe que não vira salário. A gente sabe que não vira novas pessoas contratadas. Até porque, num momento como esse, quem é que vai aumentar a produção se você não está conseguindo vender?
Então tem toda uma falácia ali, e se você mexe nisso, você consegue trabalhar de maneira estrutural, mas é um dogma tão inviolável esse, de que o Estado tem que subsidiar empresário banqueiro, mas na hora de discutir, você trabalhar benefícios para a população, é um escarcéu. Deixa muito claro os 2 pesos e 2 medidas que existem na nossa sociedade e, infelizmente, na imprensa que usa um modelo privado lucrativo, né? Então tem que lembrar que Globo, Estadão, Folha de São Paulo, são todas empresas que têm investidores que precisam pagar o lucro. Então, eles vivem um certo conflito de interesses. Se a matéria a ser publicada vai contrário ao que pensam, ao que querem os investidores, essa matéria provavelmente vai cair ou vai ser adaptada para alguma coisa mais conveniente. E os próprios jornalistas sabem que acontece isso quando chega na mão do editor. Então, a gente precisa de meios independentes, como é o caso do Intercept, Mídia Ninja, que tem o financiamento que vem dos seus próprios leitores e não trabalham com um patrocínio. O canal do Eduardo Moreira, que se recusa a ter patrocínio justamente para ter liberdade de poder dizer o que quer, quando quer, para jamais ficar nesse conflito de interesses. Então, o desenho nosso de sociedade hoje é um desenho viciado e que acaba nos impedindo de conseguir discutir a realidade bem informados, porque a informação chega para a gente de maneira enviesada, incluindo essa discussão econômica. Perfeito, Pedrão. Gente, estamos chegando aqui a 27 minutos, a gente já vai falar sobre a questão do áudio agora, que foi vazado, que é seríssima, seríssima, e a mídia inteira escondendo isso, a mídia inteira escondendo, é absurdo. Os deputados e deputadas não estão comentando sobre esse assunto, é impressionante, poucos estão comentando, eu vi hoje que o Zeca Dirceu, a deputada Gleisi, tem alguns poucos comentando, mas, assim, no geral, o pessoal cala sobre isso, o pessoal morre, assim, de medo mesmo, né? Eu sei que vários vão ficar super chateados quando eu falo isso, mas muita gente morre de medo dos bancos, do sistema financeiro e etc. Então, aquela coragem que tem para denunciar outras coisas, que é super, enfim, bem-vinda e a gente admira muito, falta, né, nesse pedaço. E porque tem uma lavagem cerebral mesmo desse negócio, né? Então, antes da gente entrar aqui, só queria pedir para todo mundo, estamos acho que batendo 3 mil, acabamos de bater 3 mil pessoas na metade da live, vamos chegar a pelo menos 4 mil, gente, todo mundo no YouTube, vamos dar um like agora, clica aqui no like, muito importante, Facebook, batemos 500, dá para ir para mais, se todo mundo no Facebook der um compartilhar, pô, eu sei que é chato um monte de coisa, mas, pô, a gente para crescer precisa fazer um monte de coisa chata. Então, todo mundo que puder dar um compartilhamento, clica agora pela comunidade, nós todos estamos pedindo. O pessoal do YouTube dá um like e o pessoal no Instagram clica no coraçãozinho e comenta. E a gente vai entrar no áudio com essa notícia aqui antes, que é isso aqui. A gente vai falar sobre a notícia de que o deputado bolsonarista, tá? A notícia que está no painel hoje da Folha, deputado bolsonarista, que é o Neureu Crispim, tá? Ele está liderando os caminhoneiros para essa nova greve, para o pleito dos caminhoneiros, e ele diz que Bolsonaro trabalha para banqueiro e investidor. Então, essa é a frase. Neureu Crispim, do PSL, né, antigo partido do presidente da República, hoje em dia sem partido, sem apoio, sem escrúpulos, né, e sem caráter. Então, o presidente Bolsonaro, o ex-partido dele, Neureu Crispim, que votou até hoje tudo alinhado, né, com Bolsonaro, ele rompeu, né, com Bolsonaro, então disse que não aceita nem mais fazer reunião com o ministro Tarcísio, que nunca cumpriu nada do que prometeu, nem com ninguém do governo, e ele dizendo, né, pleiteando, até de uma maneira muito, e eu sei que ele está super bem assessorado, né, muito bem fundamentada, né, diga-se de passagem, que ele está dizendo o seguinte, olha só, essa política de preços da Petrobras não dá, entendeu? Não dá porque, da forma como está sendo feita, não sei se vocês sabem, e o Paulão pode vir aqui falar isso para a gente depois, a incidência de impostos sobre a exportação de óleo bruto é praticamente zero no Brasil. Zero. Então você tem a Shell, as outras empresas multinacionais, a própria Petrobras, ela pega o óleo bruto, o óleo cru, exporta, quando o petróleo dá essa pancada para cima e o dólar também, elas ganham bilhões, centenas de bilhões,
e não pagam praticamente nada, zero de imposto. E aí o que acontece? As nossas refinarias aqui não recebem o óleo aqui, porque é muito mais vantajoso para elas vender lá fora. O que acontece? E o que o Paulão e várias pessoas sugerem? Pô, a gente tinha que tributar. Isso aqui é o seguinte, a gente está tirando riqueza do nosso país, da nossa nação, e está ficando com nada. Nada. Então isso é um saque, isso é pilhagem. É igual os piratas faziam antigamente de uma maneira mais sofisticada, mais elaborada. E com esse pedaço da riqueza que fica com a gente cria um colchão para poder, primeiro, amortecer nos derivados, né, de petróleo e financiar e estimular as empresas que fazem esses derivados, as refinarias aqui. Então é isso que está sendo proposto, que é um negócio que faz super sentido, mas o que me chamou a atenção foi aquela frase, né, de que quem manda no país, né, são os banqueiros e investidores. E há muito tempo, eu venho falando isso aqui, né? E, primeiro, Pedro, não sei se você tem alguma coisa para falar sobre essa questão específica da greve dos caminhoneiros, dos caras terem rompido com o Bolsonaro, de terem respondido àquela proposta de Bolsonaro de R$400, assim, até com ira, né? Falando assim, pô, quem que esse cara está achando que vai fazer um discursinho, acha que vai resolver, acalmar a nossa ira, né, da situação caótica, dizendo que ele pega na cabeça dele o número, é 400 que vai dar para o outro também, então fala que vai dar 400, que essa turma cala a boca, que é assim que o Bolsonaro pensa, e nem combinou nada com o ministro da Economia, nem nada, e ele jogou mais lenha na fogueira. E aí eu volto a falar, se vai dar R$400 para os caminhoneiros, por que não vai dar para os motoristas de aplicativo, de Uber, dos aplicativos? Por que não vai dar para os motoboys que fazem as entregas? Por que não vai dar para os taxistas? Por quê? Eles não são impactados com o aumento do preço dos combustíveis? Eles não são provedores em casa também? Eles não têm família também? Por quê? Por que não vai dar para eles? Então eu queria que você falasse antes sobre isso, e aí a gente vai entrar nessa história de quem é que manda no país depois disso, Pedrão. Então, bem rapidinho, eu acho que isso é muito brincar com fogo, porque a gente está falando de uma linha que é a linha de abastecimento do país. Então, você está falando de um trabalho, uma profissão que é nevrálgica. E aí, essa profissão, esse trabalho é claramente impactado pelo preço do combustível. Mas, ao invés de discutir a política de preços, da formação de preço do combustível hoje, que é comprado diesel, a gasolina, não vou discutir isso. Eu vou discutir formas paliativas, sem qualquer tipo de memória de cálculo, para ver se eu consigo mitigar. Então, porque eu preciso disso como base política, porque a força política de uma estratégia, de uma estrutura nevrálgica como essa, eu consigo controlar e ameaçar o país inteiro, né? Se para de distribuir comida. Então, eu acho que é muito brincar com fogo essa parte de discussão com os caminhoneiros, ainda mais sem levar de fato a sério, sem fazer uma discussão embasada. Vamos discutir um problema estrutural do país. O preço de combustível hoje é um problema grave. E não se faz, essa discussão é tabu, não se pode fazer essa discussão de jeito nenhum. Perfeito. E aí, gente, a gente entra nessa questão do Nereu Crispim, né, dizendo que quem manda no país, né, eu vou repetir a manchete, que ele falava o seguinte: Bolsonaro trabalha para banqueiro e investidor. E ontem vazou um áudio, né, o 247 fez essa matéria com exclusividade e deu várias, né, matérias depois sobre trecho, que é um áudio bem longo, né, do presidente do maior banco de investimento do Brasil, o André Esteves, né, que é presidente do BTG Pactual. E eu falo isso, assim, é a única vez que eu vou falar o nome dele, assim, para sair da pessoa, e eu digo porque eu fui sócio do Pactual, eu já fui sócio do André Esteves, né? Eu sempre, quando tenho que dar alguma notícia envolvendo alguém com quem eu já trabalhei, que já foi próximo, né? Que já foi até amigo, etc., eu tomo o maior cuidado para não deixar o Eduardo personagem, né? Ego, né? Cheio de tudo isso que todos vocês têm, né? De sentimentos aqui e ali, etc., interferir na intenção que é dar, né? A notícia de uma maneira que possa agregar e possa ser boa para todo mundo, e não cumprir alguma vontade do Eduardo, né, de
ou pô, falar uma coisa, ou se vingar, ou tem rancor, ou elogiar, ou enaltecer. Não. Então, feito, né, todo esse disclaimer, e eu acho importante fazer, né? A gente vem para a matéria que foi dada pelo 247, e a matéria, deixa eu dar um compartilhamento de tela, vale a pena, ela ainda está lá no site do 247, vaza áudio do banqueiro André Esteves, que revela como ele influi na Câmara e no Banco Central. Diz o subtítulo: o banqueiro André Esteves revela sua total influência sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Sobre eleições, ele diz que Bolsonaro tem chances de ficar calado e diz que Lula precisa se movimentar ao centro. Eu já tinha contado isso aqui, hein? Algo que o mercado ia fazer isso. Quem assiste a live, eu cantei essa pedra antes, como sempre cantamos antes. Mas revela sua preferência pelo PSDB. E aí tem a matéria e embaixo tem o áudio. Eu sugiro a vocês, o áudio é um áudio longo, é um áudio que demora mais ou menos 1 hora, mas eu sugiro assistir, porque isso é uma aula de como é a cabeça de quem manda no país, dos banqueiros em geral, como funciona. E o áudio começa da seguinte maneira: ele chegando numa entrevista, e aí chega numa entrevista, foi no dia que foram demitidos os secretários ali, no dia do caos do mercado, né? No dia que foram demitidos os secretários do Tesouro ali e o outro secretário mais importante do Paulo Guedes. E aí ele chega falando o seguinte, faz uma piada, todo mundo dá uma tremenda gargalhada, né? Como se estivesse, enfim, num dia tranquilo, mas ali muito naquela de bajular mesmo, né? O palestrante. E aí ele começa falando o seguinte: vocês desculpem o pequeno atraso, mas eu estava vindo para cá e me ligou, vocês sabem, né, que acabou de sair a notícia que eles pediram demissão, os secretários, e aí eu estava vindo para cá, me ligou o Arthur Lira, presidente da Câmara, perguntando, e aí, e agora? Né? Olha isso, gente. O presidente da Câmara não ligou para o Guedes, o presidente da Câmara não ligou para o presidente da República. O presidente da Câmara não ligou para os seus pares para chamar uma reunião. O presidente da Câmara ligou para o mais rico banqueiro de investimento do país. Foi para ele que ligou para saber o que fazer. Mas a entrevista continua. E na entrevista, ele, por exemplo, né, nessa palestra, ele fala o seguinte: Roberto Campos Neto, presidente do BC, se orientou com André Esteves sobre taxa de juros. Dono do BTG Pactual revela que o presidente do Banco Central ligou para saber qual deveria ser o piso da taxa de juros no Brasil. Isso diz aqui a matéria. Onde? Em qual parte? Em que lugar? Tal Banco Central independente que as pessoas queriam me convencer que ia ter, e eu sempre falei que, na verdade, a tal independência era só uma carta branca para o mercado poder fazer o que bem quisesse. Independência? Que independência é essa? Se o presidente do Banco Central, e eu sempre gosto de lembrar, esse presidente do Banco Central, ele era presidente da mesa de tesouraria do Santander. O que eu sempre falei para vocês aqui? Eu falava, se você pegar o WhatsApp do Guedes, quem você acha que vai estar nos grupos de WhatsApp do Guedes? Com quem você acha que vão ser as últimas mensagens? Aliás, o Arthur Lira ontem entrou em contato com o 247 e falou, não é só com o BTG que eu falo também falo com a XP, eu falo com o Itaú. Piorou o negócio, né? Que é exatamente aquilo que a gente fala, o WhatsApp dessa turma é isso. É isso. Agora, independência de Banco Central, quando ele liga para o maior banqueiro de investimento, que é quem faz as apostas nisso, para perguntar sobre a taxa de juros. Independência do parlamento, quando o presidente do parlamento liga para saber o que faz quando sai. Então, eu já vou continuar no áudio, mas, Pedro, eu queria que você começasse, você ouviu o áudio inteiro também, dando as suas impressões. E falando, gente, não deixem de ouvir, tá? Quase que como uma lição de casa para todo mundo fazer.
Não deixem de ouvir, porque é muito importante para vocês poderem entender como funciona a cabeça, não deste personagem especificamente. Novamente, é muito menos pessoal e muito mais estrutural, conceitual, para vocês entenderem como funciona a cabeça dos donos do poder econômico no Brasil. Pedro, você que ouviu o áudio inteiro, queria que você falasse um pouco sobre isso no começo, esse negócio do Roberto Campos Neto ligar para saber sobre taxa de juros, do presidente da Câmara ligar para ele para saber o que faz. O que você achou? Então, eu tenho enfim, eu tenho a impressão que é uma coisa que a maneira como ele coloca, né, ele se apresenta basicamente como, olha, eu sou autoridade sombra, né? Na verdade, quem manda sou eu. Fica muito parecendo isso, né? Ele chega, abre a reunião dizendo, desculpa o atraso, é porque eu estava conversando com o presidente da Câmara que me ligou para saber o que eu acho dos secretários do Ministério da Economia se demitindo. E quando ele fala isso, todo mundo cai na gargalhada. Então, ele... Todo mundo dá uma gargalhada como se fosse um show de comédia, tá, gente? É nesse Exato. nível. Eu estou botando o link da matéria aqui para vocês poderem ouvir. Não tem exagero, não. Mas vai lá, Pedro. E aí, a interpretação que eu tive é que é o seguinte, olha só como a classe política é incompetente. Eles precisam de mim para dizer para eles o que fazer. Ele não fala isso, tá? Para deixar bem claro. É uma interpretação minha do subtexto desse início, dessa abertura. Mas me deixou muito com uma sensação até meio para baixo, porque eu ralo tanto, a gente rala tanto, estudando para ver como você vai trabalhar a política pública, como que pode ser a ação do Estado para garantir uma qualidade de vida mínima para a população, e aí você vai ver na cabeça de uma figura dessas, que é influente só porque tem dinheiro, né? Ele é respeitado só porque tem dinheiro, o poder dele é em torno do enriquecimento que ele conseguiu ter, e vamos lá, talvez tenha uma parte aí que é mérito dele mesmo, que é uma visão extremamente limitada, né? E mais para frente ele fala, vem um petista do IBAMA que multou... Assim, então agora o meio ambiente, e isso também eu acho muito grave, porque eu quero ver agora ele aparecer em algum outro lugar para falar sobre ESG, que é essa nova linha mais de priorizar a parte ambiental, de sustentabilidade, quando ele diz, não, multa por violação de regras ambientais é coisa radical, é coisa de petista, né, que virou sinônimo. E ele mesmo fala que o PT é um problema. Ele é lulista, mas não é petista. Então tem tem um conteúdo aí que eu acho que é altamente agressivo, ouvindo, como profissional do Estado, e dois, como cidadão. Porque dá muito a sensação de que nesses dois chapéus, né, que eu uso, e quando eu estava ouvindo, de impotência. Mas para quê? Né? Para que tanta relação? Para que tanto estudo, tanto empenho, tanto suor? E quando é isso, né? É aquele telefonema que importa, que vai definir o rumo das coisas. Não é a quantidade de evidências que você junta e mostra que, tecnicamente, o melhor para o país é isso, segundo a prova, segundo a experiência do país tal, segundo a pesquisa feita pela universidade tal, e você tem um trabalho gigantesco para juntar essas informações, para construir uma proposta, apresenta essa proposta, não. O que dita o rumo é aquele telefonema. E eu acho que esse telefonema mostra também, mais para frente ele retoma isso, o valor que ele acha que existe no centrão, né? Que ele fala, é uma pena a Argentina não ter um centro. E esse centrão é o fiel da balança, é o que faz com que, é o que segura a pauta num centro, que obviamente é um centro-direita, né, como ele também coloca, é o que segura a pauta no centro-direita. E aí ele termina falando, veja bem, quando teve, né, o impeachment da Dilma, o golpe que tirou a Dilma do poder, foi uma correção ao centro, ele fala isso. E aí ele vai mais além,
Ele diz que o golpe de 1964 foi a mesma lógica que o impeachment da Dilma, ou seja, foi uma correção ao centro. Estava indo muito para a esquerda, foi uma correção, o 64 foi uma correção ao centro. Então, veja bem, correção, né? Exatamente. Então, olha, acima democracia, voto, nada disso é relevante. O que importa é que haja a classe política mantenha isso num curso em que se respeite o mercado financeiro, porque é isso que a correção ao centro significa, a grosso modo. E aí, Pedro, aí vou continuar agora, né? Primeiro com esse outro trecho da notícia, e aí esse aqui também é tão impressionante como, tá aqui, né? Outro trecho da conversa. Aspas, ministro do Supremo não é obrigado a nascer sabendo, diz André Esteves ao falar sobre como atuou pela independência do BC. Dono do BTG Pactual diz em conversa com clientes que educou ministros do STF sobre a independência do Banco Central. E aí você vem a 2 pontos. Primeiro, é aquilo que o Pedro falou. Primeiro, o cara falando naquela postura, e novamente, não ele, mas que todos têm, arrogante, de que educou o ministro do Supremo, né? E aí você fala, caramba, mas e todos os estudos e todas as coisas? Não, o cara vai lá, dá uma ligada, educou o cara. Segundo, será que essa proximidade de alguém, né, que até eventualmente pode ser julgado por uma coisa, já foi julgado por várias outras coisas, com os ministros do Supremo, será que isso pode ser assim? Será que isso tem que ser assim? Né? Ainda mais nesse ponto de educar, que é o que está escrito, educou a turma em relação a como votar. E aí era o ponto que eu queria falar em relação ao Pedro. Só ouvindo o áudio mesmo, para vocês entenderem isso, mas a fala é uma fala de alguém assim que não é que se acha, tá? É que tem assim a certeza e tem todos os elementos, né, para provar que é dono do país. É uma fala de um dono, né? Não por isso que isso é não republicano, né? Eu comecei falando a história do res pública, eu não sabia, aprendi essa história de res pública com a Gisele Cittadino no curso do ICL, né? Res quer dizer coisa, né? Então república, uma coisa republicana, é isso, que é a coisa pública de todo mundo. No Brasil, a res não é pública. A res é dele. Porque se ele, né, liga para dizer o que o Supremo tem que fazer, o que a Câmara tem que fazer, o que o presidente do Banco Central tem que fazer, acabou. Acabou. E cada vez que algo assim era falado num tom super jocoso, até quando se referia à ex-presidenta Dilma de uma maneira mais do que jocosa, extremamente agressiva, na cabeça, se é que tem alguma coisa dentro daquela cabeça, não sei o quê, assim, todo mundo dando gargalhada, e a gargalhada é meio que aquela claque de bobos mesmo, né? E eu sei que essas pessoas são, enfim, super agressivas comigo, mas eu aprendi na vida que você sabe mais sobre uma pessoa, né? Não vendo quem está do lado dela, porque essa muda o tempo inteiro, mas quem ataca ela, você sabe muito sobre uma pessoa vendo quem ataca ela. E, infelizmente, ninguém gosta de ser atacado, mas quando eu vejo essas pessoas me atacando, essas que são a claque de um evento como esse, poxa, eu sei que eu estou no caminho certo, né? E aí um ponto que, para mim, é o que nem foi citado muito na matéria, mas, para mim, é o mais assim, triste, sabe? Porque eu já falei isso várias vezes aqui quando a gente discute renda universal e auxílio emergencial, que eu acho que é super importante para garantir o mínimo de dignidade, mas eu falo, cuidado, porque isso é uma proteção, mas isso não pode ser meta, não pode ser o nosso objetivo, porque a gente não pode, numa sociedade tão desigual, imaginar que é o seguinte, vamos calar a boca desse pessoal mais pobre para ele se manter pobre, mas não roubar o meu iPhone e nem encher meu saco. Então, qual o limite da gente poder explorar essa turma, sequestrar seus sonhos, sequestrar seus projetos, sequestrar seus talentos para a gente e eles não fazerem um caos social? E aí ele fala de uma maneira muito clara ali. Não, Bolsa Família é boa.
E aí zoa as pessoas. Não, porque os Faria Limers, eles zoam e todo mundo ri sendo zoado, né? É típico da turma bajuladora sem limite, né? E ele fala, não, Bolsa Família é bom, auxílio emergencial é bom, porque isso controla o caos social. É o famoso seguinte, gente, isso é o cala-boca da pobreza. Isso é o cala-boca para a gente poder continuar com o sistema desse jeito. E isso, para mim, é um absurdo tão grande. E tem gente que ainda ouviu a matéria e falou, mas pelo menos ele é a favor do Bolsa Família. Assim, o mais gritante para mim, e o que eu sou mais contrário desse áudio, de tudo talvez, tudo é um absurdo, mas é essa visão de que o Bolsa Família tem que ser um cala-boca do caos social. Não! Não! O Bolsa Família como cala-boca de um caos social, ele é o que pior pode existir no país. O Bolsa Família é um projeto emergencial para que as pessoas estejam vivas para fazer uma revolução de modelo. Para a gente viver num modelo completamente diferente e não para viver nesse modelo com essa turma com a boca calada. Esse trecho me marcou demais e eu achei um absurdo total. E várias vezes eu já falei isso aqui na live. Eu não sei o que você achou, Pedro. Eu estou lembrando que você recebeu aqui a ministra Tereza Campelo, né, que foi ministra do Desenvolvimento Social. E ela explicou como que o projeto que envolve o Bolsa Família é um projeto maior. Porque como a pobreza é multidimensional, então houve a discussão do acesso à água pelas cisternas, do programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, que também está descontinuado, o Luz para Todos, que são programas que tentaram voltar-se para garantir estruturas para as pessoas de baixa renda. Então não e acho que essa é uma revolução importante que não se dá o crédito suficiente, foi que a partir de 2003, 2004, o que antes era visto como... Batemos 4.000 pessoas, hein? Valeu, galera! Vocês sempre entregam. Essa comunidade é demais. Vai lá, Pedrão. É um orgulho fazer parte dela. Por exemplo, antes, até 2003, 2004, e ainda se continuou um pouco isso, existia a visão de que qualquer política para baixa renda era favor para os pobres, né? Você fazer uma coisa de, vamos dar um pouquinho, né? Dar a cesta básica, garantir que possa comprar, receber comida ali. E a revolução que acontece quando você tem a instituição do modelo de desenvolvimento social é que você tira isso do que era visto como primeiro-damismo, né? Porque além disso tem a misoginia de que as mulheres não participam das discussões sérias, e traz isso para a mesa dos adultos, né? Então você coloca agora na mesa de discussão em que você vai discutir economia, você está discutindo também desenvolvimento social. Essa foi uma revolução de desenho institucional do Brasil, do Estado Brasil, que começou a ser desmantelado a partir de 2017, em que se volta isso e o teto dos gastos é o primeiro chute, assim, é o primeiro soco na cara desse modelo. Porque você trata agora o desenvolvimento social e a política para a população como sendo algo que é um trabalho, uma tarefa do Estado. Você não está mais fazendo caridade, você está garantindo direitos. É completamente diferente. Porque quando você fala de caridade, tem uma palavra com P que está me fugindo aqui, mas quando você faz esse tipo de filantropia, caridade... Isso. Em inglês, philanthropy, por isso que eu falo. Filantropia, isso, obrigado. A filantropia... mas eu sei que você estava pensando com a palavra em inglês. Valeu. Porque você entende o meu pensamento. Quando você fala com a filantropia, a caridade é algo que não tem nada a ver com a pessoa que está recebendo, tem tudo a ver com quem está dando. Porque é um gesto magnânimo de quem está dando. Então, é quem está dando que dita a dinâmica. O que vai exigir, o que espera e não, cansei, não vou dar. Hoje você vestiu uma roupa preta, não gosto de preto, não vou mais te dar dinheiro, não vou mais te dar... Então, caridade e filantropia é isso, é algo completamente sujeito ao humor do caridoso, do filantropo. Agora, quando você fala em direitos, não é mais um favor. Direitos é o seguinte, não tem mais nada a ver com quem está dando e tem tudo a ver com quem está recebendo. Quem está recebendo porque tem direito. Não tem que agradecer. Pelo contrário, a hora que deixa de receber, pode brigar e falar, não, peraí, isso é meu direito e agora eu não estou tendo mais acesso a ele. Meu acesso está precarizado, esse direito.
É uma conversa completamente diferente. E aí o que está acontecendo é que a gente está rumando de novo para a lógica da caridade, da filantropia, em que você, vou dar esse dinheiro. E a parte da desestrutura que o Bolsa Família está passando é essa desestrutura maior da lógica de um desenvolvimento social. Porque agora você está falando de novo, não, vamos dar um dinheirinho aí para a população, mas você não está discutindo o escopo todo em que isso se insere. Né? E até, você não tem discussão, por exemplo, qual que é a linha de corte da pobreza, como é que você vai entender pobreza? Porque essa linha está defasada no Brasil. Né? Então, se você for atualizar, você vai ter muito mais gente em sistema de pobreza. Né? Você tem hoje um caso de as pessoas estão em insegurança alimentar. A Tereza Campelo explicou aqui. Uma coisa é quando você tem os pais começam a pular a refeição porque não tem dinheiro para comprar para garantir que os filhos comam todos os dias. Quando começa a pular a refeição dos filhos, você já é total, absoluta insegurança alimentar. Então, hoje nós temos dezenas de milhões de pessoas que estão nessa situação. Quando? Lembrando, o Brasil saiu do mapa da fome. Agora a gente voltou, e voltou pesado. Essa discussão não faz parte da discussão do Auxílio Brasil. Não faz parte. Então, a gente não está fazendo uma discussão de uma política de Estado estruturante em que você está trabalhando a população como sujeito detentor de direitos. E isso ficou muito evidente nesse áudio. Essa lógica acaba se também, eu estou dando subtexto, né, ele não disse isso, mas a maneira como se coloca é uma maneira em que permite compreender que a visão de cima não, R$300, R$400 não faz diferença, dá lá. Fala, gente, não é R$400 que vai fazer diferença. Ele fala alguma coisa assim, literalmente, no áudio. Ele fala, tipo, R$400, pelo amor de Deus, entendeu? É tratado assim. E aí, Pedrão, eu queria falar o seguinte, gente. Em primeiro lugar, e não entendam isso como querer valorizar o negócio, não sei o quê. Mas, assim, por causa do país que a gente vive, um ato de coragem denunciar isso. Porque essa turma, ela é muito hostil na hora de calar a boca de quem denuncia. E é capaz de qualquer coisa. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu até nunca falei, tá? E não vou entrar em muitos detalhes, mas quando eu comecei a falar mal dos bancos dessa maneira mais frontal, e eu estava saindo, né, do mercado, mas ainda estava no mercado. Quando eu comecei a falar mal, entraram na minha casa, num dia que eu tinha saído, né, tinha ido para uma viagem de Réveillon, entraram na minha casa, pelo segundo andar, numa operação meio que daquelas de missão impossível, tem cachorros embaixo da casa, não sei o quê, entraram por um buraco do banheiro, invadiram a casa, mexeram tudo, jogaram tudo no chão, né? Os caras que invadiram minha casa. Não levaram nada. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu tinha $400, eu acho, $500 na gaveta do meu quarto. Deixaram os $500 em cima da cama, meio que para mostrar o seguinte, olha, a gente não veio aqui por causa de dinheiro, e só levaram duas coisas. O meu laptop e o celular da minha companheira. E naquela época, eu tinha acabado de me formar como roteirista. E eu fiz, na Academia de Cinema de Nova York, eu fiz um curta, né? Eu gravei, editei, fiz o roteiro, etc. E eu fazia vários personagens no curta, era um curta de comédia, e um dos personagens, eu fazia o papel vestido de mulher. Né? Eu era o marido, né, da casa, minha esposa fez o papel ali da esposa, né? Aí depois eu fazia o locutor de rádio, aí eu fazia uma empregada doméstica, eu fazia vários personagens ali, de uma maneira caricata e crítica, assim, né? E aí levaram o meu laptop, ninguém entendeu o que aconteceu na minha casa, tocaram terror, ficou um medo enorme aqui em casa, de todo mundo, né? Porque invadiram a tua casa, um medo enorme, ninguém conseguiu dormir durante um tempão. 3 meses depois, eu recebo de um amigo que trabalhava no mercado, falando, Eduardo, olha só, tá rolando esse vídeo aqui entre a turma do mercado, só tô querendo te avisar. O vídeo, que era aquele curta-metragem que só tinha dentro do meu computador,
essa invasão na minha casa foi denunciada na Polícia Civil, não chegaram a conclusão nenhuma, mas o ponto é o seguinte, veio do mercado a informação que só tinha no meu laptop, né? Nesse negócio que não... Então, assim, é muito perigoso lidar com essa turma. É muito perigoso lidar com essa turma. E assim, na semana passada eu tive um negócio que foi muito especial na minha vida, sabe? Porque o mercado te faz uma lavagem cerebral. Te faz achar que se você sair dali, você nunca mais vai ter chance de ganhar dinheiro, de ser alguém, de ser valorizado, de ser reconhecido. E é muito difícil sair dessa lavagem cerebral. É muito difícil sair dessa lavagem cerebral. E eu, enfim, acabei rompendo por conta de várias coisas, inclusive por causa do meu livro, né, O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba, que faz parte dessa aqui, ó, dessa caixinha do capitalismo, né, Desvendando o Capitalismo. E aí eu saí do mercado há uns 4 anos atrás e de vez em quando ficava na minha cabeça, caraca, mas você saiu, né? Era a tua chance, né? Poxa, você ia ser reconhecido como banqueiro, você ia ganhar dinheiro, você ia não sei o quê. E fica um pedaço dentro de mim falando isso, porque somos seres humanos com todas as nossas sombras, né? E etc. E aí eu tive um sonho e foi um pesadelo horroroso. Pesadelo de eu ficar nervoso, suando e acordar desesperado. E o sonho era simplesmente que eu tinha voltado a trabalhar na empresa onde eu trabalhava. Isso foi tão especial para mim, sabe? De acordar e ver que trabalhar lá é um pesadelo. Isso foi muito, muito, muito especial. Porque eu acordei e eu me arrepio quando eu falo isso. Eu acordei vendo o seguinte, caraca, é claro, é um pesadelo mesmo. E hoje, para mim, é um pesadelo. Isso. E, enfim, eu queria compartilhar essas coisas com todos aqui, porque eu acho que são coisas importantes. E eu falo isso até porque quando eu faço uma live comentando essas coisas todas, eu sei dos riscos que eu corro de começarem campanhas de difamação contra mim ou de irem nesse limite, né, dessa intimidação, que eu não estou falando que foram eles, mas eu contei a história toda, cada um chega à conclusão que quiser chegar, mas eu sei desses riscos todos, mas eu acho que a gente tem que fazer. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado para não desviar a nossa atenção. Por exemplo, eu prestei atenção aqui nos comentários e 60% dos comentários é o pessoal brigando Lula e Ciro, entendeu? Ah, porque foi para Paris, ah, porque roubou. No... E a gente está falando de uma coisa tão importante para agora, sabe? A gente está falando de um assunto tão importante. Isso é uma bobajada, vocês ficarem discutindo. Desculpa até estar sendo assim, mais impetuoso, né? E está sendo um pouco mais forte aqui na crítica, mas é uma bobajada vocês ficarem discutindo isso hoje com um assunto tão importante que a gente está falando. E um assunto que é tão maior do que essa discussãozinha hoje, entendeu? Então, a gente tem que ter noção, de quais são nossos verdadeiros problemas e ter a coragem e a ousadia de atacar eles. Eduardo, posso fazer um parêntesezinho, rapidinho? Claro, com certeza. Eu acho o seguinte, a gente tem um debate, que é esse debate acirradíssimo em torno da figura do presidente, né? Quem vai ser o presidente da República. Uma coisa que a gente já sabe, mas também é evidenciado pelo áudio de ontem, é que o parlamentar é fundamental. No Brasil não se governa sem o parlamento. Então, antes de discutir quem vai ser o presidente, vamos discutir quem que você vai botar no parlamento, porque a gente precisa de um parlamento que apoie uma pauta progressista. Enquanto o parlamento não apoiar a pauta progressista, não vai interessar o cara que a gente vai botar lá. Esse cara não vai conseguir fazer uma agenda progressista. Ele vai fazer com enormes concessões. Então, isso a gente precisa incorporar na nossa discussão política do momento. Não podemos focar só na figura do chefe do executivo. A gente tem que discutir qual parlamento a gente quer eleger e trabalhar essa discussão para garantir um voto mais consciente em outubro do ano que vem. Perfeito. E aí, gente, é o seguinte, né? A gente tem, enfim, um grupo de pessoas enorme que segue a gente. Quem já fez nossas aulas, nossos cursos, acaba se cadastrando, né? Aqui na nossa comunidade que recebe as aulas. São hoje 1.030.000 pessoas que são cadastradas, né? Aliás, tem uma aula nessa quinta-feira sobre renda fixa e renda variável, explicando os dois únicos tipos de investimento que existem, né? É uma aula muito bacana, que em 1 hora você entende o mercado financeiro inteiro, na lógica dele, né? Quem quiser se inscrever de graça, né? É de graça mesmo, e é uma aula muito importante. É só clicar no edu1.com.br/aula
E aí, se vocês puderem enviar para os amigos e amigas. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro, claro, para vocês poderem assistir a aula, que é muito legal, mas depois por conta do seguinte, e além das nossas redes sociais, aqui a gente tem mais de 500 mil pessoas no YouTube, no Facebook, devemos estar hoje ou amanhã chegando a 400 mil pessoas, vamos até fazer um post legal sobre isso. No Instagram tem mais de 300 mil, tem essa nossa base de e-mail que a gente manda, né? Com mais de 1 milhão de pessoas, tem um grupo de WhatsApp que a gente também manda de dezenas de milhares de pessoas, e a gente vai mandar para o nosso grupo de WhatsApp e postar nas nossas redes agora um vídeo, que é o vídeo que eu guardei para mostrar para vocês aqui no final. E esse vídeo, ele foi produzido, né, pelo nosso querido amigo Júnior Del Campo, que é um cantor assim espetacular, por ele e pelo parceiro dele, pelo parceiro dele, o Marcelo, né? E nessas viagens que eu faço pelo interior do Brasil, o livro novo que eu vou lançar é contando histórias brutais que vão mudar a percepção de vida de todo mundo quando vocês lerem o livro. É um livro muito forte, prefácio do Leonardo Boff, o prefácio está maravilhoso, né? E a gente vai lançar daqui a pouco o livro, daqui a algumas semanas. Mas são imagens muito fortes que eu gravo, de coisas que eu vejo. E aí, na última, né, me via muito aquela música do Cazuza, né? O Tempo Não Para, né? Porque aquela música é profética, né? A gente estava falando aqui do Bolsa Família e etc. Você falando de filantropia, né? Eu sou ultra implicante com a questão da filantropia também. Eu entendo da emergência que às vezes a gente precisa, mas a filantropia é uma maneira de você terceirizar as decisões que tinham ser tomadas por todos, né? Através de representantes de todos, né? Mas o Cazuza fala isso, né? A gente vive da caridade de quem nos detesta, né? É tão forte essa frase, viver da caridade de quem te detesta, né? Ou seja, caridade, o cara odeia o pobre, mas ele faz ali, não, dá R$400 para evitar o caos social. Isso é a música do Cazuza, né? Quando o cara chega e fala assim, pô, transforma o país inteiro num puteiro, porque aí você ganha mais dinheiro. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? A gente é um museu de grandes novidades. O que está acontecendo hoje? Olha o que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos. Você falou do golpe de 64. A gente pode ir para a escravidão, né? A época onde o Brasil, o regime era um regime de escravidão. É isso aí, guarda empregada hoje em dia. Elevador de serviço, né? Então é isso, a gente é um museu de grandes novidades. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar, mesmo que com vídeos que eu vou fazer do celular, fazer um vídeo mostrando algumas cenas dessas casas e pedir para essas pessoas elas falarem trechos da música do Cazuza. E aí a gente fez, mas quis fazer da maneira mais correta. Então a gente pegou o vídeo e aí a gente começou, falou, pô, agora vamos pedir autorização para poder usar essa música. E aí a Jandira me ajudou passando o telefone da Lucinha, né, mãe do Cazuza, né, Lucinha Araújo. Ela, poxa, adorou o vídeo e permitiu o uso, mas falou que a gravadora também tinha que permitir. Aí a gente ligou para a Warner e a Warner também autorizou. Aí a Warner falou que era do Arnaldo Batista também, metade da música. A gente ligou para ele, aí ele falou com a gravadora dele. Então demorou 2 meses para a gente pedir autorização, mas a gente quis fazer da maneira correta, até para dar o exemplo, né? Então a gente, 2 meses para um vídeo que a gente fez, né? Como é que se diz? O Júnior e o Marcelo fizeram, né, esse vídeo, eles fizeram a música, eles são cantores, os melhores que eu conheço. O Júnior tocou em várias festas minhas, assim, e ele é um roqueiro, um cara espetacular, progressista, um cara brilhante, né? Tinha uma banda chamada Quasimodo em São Paulo, muito famosa. Então, ele fez a música, ele que compôs a música, uma releitura do Tempo Não Para. São imagens todas que eu filmei, as imagens, e pessoas que eu encontrei na minha caminhada. Então, a gente vai passar agora para vocês, e assim que a gente terminar a live hoje, vai estar disponível nas nossas redes, se vocês quiserem entrar, curtir, né? Porque é muito legal vocês poderem fazer isso. E a gente vai mandar para todo mundo que está inscrito nos nossos grupos. Quando você se inscreve em qualquer aula nossa, que é gratuita, né? Olha lá, tem até um link para receber os avisos de WhatsApp que a gente manda. Então, esse é o nosso grupo que a gente manda. A gente vai mandar lá o vídeo para vocês terem, tá? Então, para vocês poderem ter esse vídeo em arquivo, e a gente tem autorização para poder enviar por WhatsApp, para poder postar no Facebook, para poder postar no YouTube. E eu, novamente, eu agradeço demais a sensibilidade das gravadoras e da mãe do Cazuza. Então, fica uma homenagem ao Cazuza, ao grande Cazuza,
fazer uma homenagem também a Ney Matogrosso, que outro dia falou sobre essa música, O Tempo Não Para. Ele falou, ouçam a música, O Tempo Não Para. Então, e assistam até o final, que no final do vídeo a gente traz alguns dados para que todos vocês possam assistir, tá? Se vocês estiverem assistindo no celular, a legenda fica pequena, mas quando vocês tiverem o vídeo lá e o arquivo com vocês, vocês podem aumentar. Vocês vão ver, é muito forte. Mas eu finalizo hoje, Pedrão, te agradecendo com esse vídeo aqui das viagens e com imagens das viagens. Cazuza, O Tempo Não Para. O Brasil vive uma crise humanitária. As comunidades quilombolas, os povos originários, os camponeses e camponesas passam fome, foram abandonados pelo Estado e são ameaçados pelas milícias. Essas pessoas sofrem todos os dias e a solução tem que ser urgente, porque enquanto a gente dorme no ar-condicionado da cidade, para eles esse sofrimento acontece todo dia, porque o tempo não para, o tempo não para, não para. Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pode de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, da caridade de quem me detesta. Sua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. O tempo não para. E isso é importante a juventude saber. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de bar, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, bicha e maconheiro, transformam o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Sua piscina tá cheia de rato. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, não para, não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. O tempo não para. Não para, não para. Este día hay catuco, era donde catui, pero orero y cobeta, sim ou não? Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para.